Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV. O nosso encontro diário, a partir de agora vamos falar em esporte, o que se faz sempre aqui de segunda a sextas-feiras, né? E sempre com convidados também, para poder tornar bem mais agradável o nosso programa. E hoje, segunda-feira, o dia que está aí o Daniel Santos, e também com um convidado especial aí. O homem já passou aqui, mas o homem continua sempre torcendo pelo Novo Hamburgo. Esse é um daqueles que eu sempre falo assim, que conta nos dedos, ou é aqui se grenaliza tudo, ou se é gremista colorado, e daí se torce, e eu sempre digo, daí tem que torcer pro Grêmio, tá só, mas esse é daqueles que torce para um time só, né? Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores da Vale TV. Nesta segunda-feira estamos aqui para divulgar as últimas do esporte e, primeiramente, além de cumprimentar o retorno do Valdir, que é uma satisfação. Valdir aí que esteve no DM nos últimos dias. Né? No DM nos últimos dias. Ainda não liberado oficialmente, né? Ele só para dar umas corridinhas em volta de Tá certo. E cumprimentar o nosso convidado aí, o torcedor ilustre do Esporte Clube Novo Hamburgo e também escritor. Ele vai falar do livro dele no programa de hoje, o Gilson Varken. Boa noite, Gilson. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né? E estou muito satisfeito de voltar aqui a casa para conversar com os amigos aí. O Gilson já esteve aqui falando do livro dele, né? História, e ali tem história nesse livro aí. A gente estava conversando aqui há poucos instantes aí, também de jogadores, algumas coisas que acontecem, né? Que muitas vezes a gente acaba não falando ou deixando e vai ficando no esquecimento. E que bom que quando tem alguém que pega e coloca tudo isso num livro, e aí depois a gente pode ir lá na partilha que recordar e realmente poder saber o que aconteceu, o que não aconteceu, porque senão com o tempo vai se perdendo essas lendas, essas histórias, né, do que aconteceu. Então, é a noite que nós vamos ter aí futebol de Novo Hamburgo e outras histórias de 1900 a 1942, hein? Faz tempo isso aí. Já era nascido nessa época ou não? Olha, eu acho que nem projeto era, porque o meu pai nasceu em 42, então eu não era nem projeto ainda, mas eu sei que esse livro, eu tive a oportunidade de comprar esse livro do Gilson lá no Estádio do Vale. É uma riqueza de um resgate da história, não do futebol só aqui do Esporte Clube Novo Hamburgo, mas de Novo Hamburgo, de vários times aqui da nossa região, assim, uma riqueza, um apanhamento histórico aí das equipes que fizeram parte desses 42 primeiros anos aí do século passado, e também com alguns detalhes, né, Gilson, também das últimas décadas para cá, com o acréscimo, inclusive, do título do Novo Hamburgo. Exatamente. Ali em 2017, né, então as últimas páginas falam um pouco, inclusive tem um pôster ali interno no final, mas ele fala um pouquinho de cada clube, na verdade, o resumo das conquistas de todos os clubes do Rio Grande do Sul que foram fundados nesse período, consta dentro do livro. Então é um livro bastante didático também, para quem quiser conhecer como surgiu o futebol, onde surgiu, né? E também a cidade de Novo Hamburgo, emancipação, como é que foi surgindo a ideia de emancipar a cidade, o que os articuladores aqui, emancipacionistas, fizeram para poder se emancipar, porque eles já haviam tentado várias vezes aí com São Leopoldo, e São Leopoldo não liberava, daí eles acabaram fazendo algumas exposições antes da emancipação aqui em Novo Hamburgo. Isso também consta ali, os líderes emancipacionistas, né? As guerras mundiais, esse ano de 42 aí foi o ano que 1942 foi o ano que o Novo Hamburgo ele mudou de nome para Floriano, né?
Por causa da em Segunda questão Guerra da Mundial, é. Então aqui consta bem o início do Floriano, né? E aqui foi o ano em que o Novo Hamburgo conquistou seu primeiro vice-campeonato, 1942. O Novo Hamburgo, na época de Floriano, ficou 5 vezes, Gilson, 5 vezes vice-campeão estadual. 5 vezes, de 1942 a 1952. Aí na década de 50 tinha o famoso Raul Klein, né? Que jogou no Novo Hamburgo. Que naquela época a dupla Grenal não era essa potência toda que é hoje, né? Nós tínhamos aí outros clubes mais fortes. Sim, no caso, tinha. né? O Renner, inclusive. O Renner foi o campeão em Brasil 54. De Pelotas, Exatamente. Lá o nono RI, na verdade os times de militares eram muito fortes, né? O atual Farroupilha foi campeão em 1935, né? E aí eu vi muitos comentários assim de que alguns jogadores desse nono RI, o Cardial, por exemplo, que jogou na seleção brasileira, inclusive, ele tinha um preparo físico muito forte, ele tinha uma impulsão estupenda, ele não tinha muita altura, mas eles estavam muito bem preparados fisicamente naquele período, né? Porque os exércitos, os quartéis tinham times de futebol. Tinha aí em São Leopoldo, o 19º, aí era o 8º BC, 8º Batalhão de Caçadores. Então, depois é que mudou, né, que o Getúlio Vargas proibiu os nomes de clubes de futebol para entidades militares, como também nomes de alemães, né? Novo Hamburgo mudou para Floriano por causa disso. Por causa da guerra, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Que aconteceu, né? Então... E o Getúlio Vargas por causa da nacionalização, que na verdade foi um pouquinho antes da guerra, em 1938. Ele já começou a impor essas normas aí, não pode falar alemão, os times têm que mudar de nome. No início, então, os clubes sociais e tudo, era tudo tudo escrito em alemão, né? As atas e tudo, né? O Novo Hamburgo não foi, as primeiras atas realmente foram em português. Eu pesquisei todas as atas do Novo Hamburgo. Inclusive as sociedades. As sociedades, sim, as sociedades de ginástica. Eram tudo nome alemão, né? Atiradores, né? O Novo Hamburgo, sempre convém lembrar, né? O início foi de uma indústria de calçado, que foi o Adams, Calçados né? Calçados Adams, né? E depois teve o Grêmio Esportivo Adams, que era o time lá do bairro Guarani, né? Junto com o Madureira, fazia o clássico lá, e eu acompanhei muito esse clássico Madureira. Eu me criei no futebol vendo o clássico Madureira e o Adams, né? Então era um espetáculo. Isso já era na década de 70, né? Isso, quando acontecia... era o mesmo time que... Isso eu estou em dúvida, que era o mesmo time que foi fundado em 42, que era dos Calçados Adams mesmo. Não, aí era outro, porque tinha o Adams, inclusive, disputou o torneio do SES, me lembro, os campeonatos SES, que era um time completamente diferente. Daí é o pessoal da fábrica, né? Então, mas é uma pena, né? A gente não ter aquelas grandes equipes e aí o pessoal, de vez em quando, fala que a gente é saudosismo, né? E faz falta também, desculpa interromper, Valdir, faz falta também, não sei se o Valdir ia chegar nessa linha de pensamento, faz falta aqui para a cidade de Novo Hamburgo o Campeonato Varziano. Isso com certeza, em qualquer cidade sempre tem o campeonato... que foi era a quarta divisão, porque foi campeonato da federação, era a quarta liga que eles chamavam, né? A quarta categoria, né? A quarta categoria, né? Então, que não é muito longe. Hoje nós temos a divisão de acesso, que é a terceira divisão. Aliás, a terceirona, o gauchão, o acesso à terceirona, o estadual de amadores parou. E seria depois do Campeonato Varziano. Nós tínhamos, então, esses times todos eram filiados. E aí nós tínhamos grandes clubes. Tivemos o estadual de Várzea, inclusive, né? Nós tinha o regional aqui com o Portão, São Leopoldo, Caí e o Amador. E nós tínhamos... Por exemplo, o grande clássico aí, eu não sei se o Gilson disse que joga num deles aí, mas Flamenguinho e Cruzeiro e Flamenguinho. Flamenguinho é Oswaldo Cruz, né? Não, Oswaldo Cruz, eu disse o Flamenguinho o Cruzeiro, e o Oswaldo mas Cruz. O Cruzeiro também jogava, mas na década de 70 já não estava mais na mas inclusive os dois chegaram a disputar o estadual de futsal, né? Sim, isso. Até o Kleber jogava. Então tinha os grandes times aí. O Cruzeiro, para o pessoal que está nos ouvindo em casa, está nos assistindo em casa, o Cruzeiro é o Cruzeirinho ali do Primavera. Ali. Primavera, que hoje é uma escola de samba. Inclusive aqui no livro eu comento bastante sobre o Cruzeiro, fiz um resumo aqui, que ele foi fundado em 1922,
Foi lá no bairro Guarani, né? Chamava bairro África. E aí as pessoas que fundaram o clube, né? Não é só eu que falo na África, viu? Eu nasci na África. O Valdir é da África. Os que fundaram o clube, tem uns nomes aqui, e depois em 1950, e meu pai comentou também umas histórias que ele ia nos bailes, em 1950 eles fundaram a sede ali no bairro Primavera. Isso consta aqui no livro também, que pouca gente sabe, né? Em Novo Hamburgo tinha os clássicos Farroupilha e Rondônia, 13 Duque, Oswaldo Cruz e Flamenguinho, Estrela e Hamburguês, 13 Madureira Duque, né? e Anos, 13, aí os times do centro, time né? do centro, 13 e o Duque. Eram os dois times do centro, né? Então, Avenida e Botafogo. Avenida e Botafogo. No Mauá, no caso. E a gente vai acabar esquecendo aí alguns. Lá tinha outros clubes aí. As equipes Lomba de Grande, Lomba Grandense. Lomba Grandense, tinha Colonial. o Tamoio, o Colonial, e tinha mais um ainda que agora eu não me lembro. Teve um ano que eu joguei até domingo de manhã, um veterano lá de Lomba Grande, lá, acho que tinha uns 5, 6 times lá. Foi a única vez assim, que eu joguei, assim, que eu vi que tinha vários times. Tinha o Olaria e Canto do Rio, era um do lado do outro ali. O Internacionalzinho ali também. Florianinho e Portuguesa, Vila Odete Portuguesa, Vila Odete Santo Afonso e Portuguesa. Eram os clássicos que existiu e o Olaria foi campeão estadual, né? O Olaria foi campeão estadual e com o centroavante que depois tornou goleiro do Internacional, o Valdir. Foi centroavante e aí depois foi o goleiro, jogou no Aimoré. E depois foi para o Internacional, o goleiro Valdir. Aí o pessoal quiser pesquisar o goleiro Valdir. E aí tinha o Camanga. Camanga não era só gente. O Camanga, o apitador Camanga. Isso. Camanga também foi da Câmara de Vereadores. Adonar né? Camanga Schmidt. Ele foi presidente da Câmara, né? O Adonar Camanga Schmidt é um cara que eu não convido para vir no programa. Porque se eu convido ele para vir no programa. Só ele vai falar. Não, cai audiência. Cai audiência. Então eu sei que ele é um dos que me assiste, então aqueles que me assistem sempre eu não convido, para não ganhar audiência, segurar audiência, né? Então eu não convido o pessoal para vir aí. Eu falei com ele esses dias, então são essas histórias, e daqui a pouquinho a gente está falando amanhã, depois o pessoal vai dizer, pô, tu não falou no fulano, tu não falou Beltrano, é que tem tantos times nesse nosso Tinha futebol. 2 quadros, inclusive, né? Tinha 3, tinha veterano de manhã, primeiro e segundo quadro. Aliás, três categorias. Três categorias, tinha o veterano de manhã, tinha... Então, o campeonato era muito disputado, assim, realmente vinham os grandes jogadores de fora, mas diz que tudo acaba, né? Mas eu espero que a gente um dia volte a ter de novo essas grandes equipes aí nos nossos bairros. É que, na verdade, a gente perdeu muitos campos, né? E aí, esses dias a gente estava fazendo assim um exame de consciência rápido. Por exemplo, perdeu o campo Vila Odete, perdeu o campo a Ponte Preta, perdeu o campo Florianinho, perdeu o campo Avenida, perdeu o campo... O Internacional da Rondônia. O Internacional da Rondônia, lá bem antigamente tínhamos o 11 de junho também, né? Tinha o 11 de junho, tinha o Águia Negra, que eram os dois ali do lado. Então, realmente era... a gente começa a falar e vai recordar o que realmente o Gilson tem aí no livro dele. Mas depois nós vamos falar um pouquinho mais do livro, aí, o que tem no livro. Logo depois, os nossos apoiadores. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos.
Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Osvaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Então, voltando, né, no nosso Esporte na TV, o fim de semana aqui pro futebol gaúcho, ele não foi assim lá muito bem, né? A não ser o Internacional, que eu acho que o juiz do jogo anterior ajudou o Internacional, expulsando injustamente, como diz assim, eu não sei se o D'Alessandro alguma vez pode ser expulso injustamente, eu não acredito isso. Mas o juiz ajudou, expulsou o D'Alessandro, o D'Alessandro não jogou, então a Sal fez a melhor partida dele do campeonato, 3-0 ontem, contra a equipe do Botafogo. Mas o Grêmio empatou com o Chapecoense, o Juventude levou 3, o Pelotas perdeu 2-1, o Ipiranga ganhou 3-0, né? Mas tivemos também aí o São Borja confirmado, né, no acesso, né? Com o Farroupilha, né? Junto com o Farroupilha. Farroupilha de Pelotas, que é o antigo nono regimento. Pelotas, então, já tivemos 3 times lá em Pelotas, que eram o Pelotas, o Brasília e o Farroupilha, e agora voltamos a ter 3 de novo, mas em divisões, os 2 na divisão especial, o Pelotas e o Brasil, né? Mas tivemos, então, os jogos ontem, tu até pode fazer um comentário. Estive acompanhando o Valdir e telespectadores, estive ontem em Porto Alegre acompanhando a vitória do Inter, 3-0 em cima do Botafogo, uma vitória consistente, a equipe colorada jogando muito bem, não só o primeiro tempo, também jogando bem também o segundo tempo, numa grande atuação do William Potker e também do atacante Nico Lopes. O William Potker acabou marcando 2 gols ainda no primeiro tempo, praticamente definindo já o jogo, o score. E no começo do segundo tempo, o Leandro Damião fez o 3-0, depois a equipe do Internacional administrou o resultado. Foi uma vitória consistente do Inter. O Inter, que depois desse jogo, o Inter com esse resultado avançou 2 posições na tabela. O Internacional agora é o 3º colocado. Mas, ao mesmo tempo, o Internacional e o Grêmio hoje são torcedores, não sei se o Valdir e o Gilson concordam comigo, são torcedores do Bahia hoje à noite. Do Bahia, para segurar o Atlético. Para segurar o Atlético Mineiro. Até porque se o Atlético hoje empatar, ele já passa pelo Grêmio ou precisa vitória para passar do Grêmio? O Atlético Mineiro tem 26, o Grêmio 27, mas tem uma vitória a mais. O Atlético. Mas se empatar, não passa, ele precisa ganhar hoje para ir a 29, né? O Galo tem 8 vitórias, o Grêmio tem 7. Não, mas se o Atlético empatar, ele não passa pelo Grêmio. Ele precisa ganhar. Ele chegaria a 27 pontos e 8 vitórias. O Grêmio tem 7. Ele tem 26? Não. Então tá, o empate chega, então. Mas até foi bom tu mostrar. Tu sabe que eu tenho um nosso telespectador aí, que vocês conhecem bem, que é o Everton Cury. Vocês já viram falar no Everton Cury? Grande Everton Cury, não sei se ele tem a menção. Eu não sei porque o Everton Cury, sabe, para ajudar a gente aí, ele sempre me manda a tabela de classificação, mas ele tinha mandado semana retrasada. Semana passada ele não me mandou. E aí eu fiquei pensando, mas não me mandou, agora eu não sei a classificação. Aí eu mandei um WhatsApp para ele e pedi, faz favor, me manda sempre, né? Uhum. E hoje, ele nem esperou terminar o domingo, ele já me mandou a tabela atualizada. Mandou a tabela atualizada. E eu acho assim, ele tão prestativo, né? Como ele presta, assim, então eu fico muito feliz e muito agradecido. Ele sempre me deixa informado
Da Série A do Brasileiro. A Série A, e principalmente quando o Internacional está na frente. Quando ganha, né? Aí tu disse bem, né? Na semana passada, no América, quanto ao América... Ele nem se salientou. Não se me mandou. manifestou. Inclusive, parece que até estava fora do país. Estava fora. Estava fora do país, eu não sei, ele até parece que viajou. Então, mas eu gostaria de fazer em público um agradecimento, né? Porque ele tem me mantido informado. E aí eu não preciso esperar o Daniel chegar aqui. Daniel, como é que foi a classificação? Quem é que está liderando, quem não está liderando? Mas o Flamengo... Complementando só as informações do Internacional, então o Internacional é uma vitória consistente em cima do Botafogo, 3-0, uma homenagem justa ao capitão André D'Alessandro, que completou ontem, o D'Alessandro, 10 anos de Internacional, aliás, completou hoje, mas a homenagem foi feita ontem, um dos jogadores com uma biografia respeitável. Nada a contestar, mas ele não fez 10 anos ininterruptos, né? Teve uma temporada... Ele deu uma saída, né? Teve no River um ano. E por isso que eu não entendi como é que eles fazem esse tipo de homenagem, Daniel. Ele 10 anos de Internacional, mas ele deu uma saída. Ele saiu, ele teve um ano. E isso foi vontade dele, ele disse que com aquela diretoria ele não jogava. Deixou bem claro e saiu... E daí depois só voltou porque mudou a diretoria. O D'Alessandro completou hoje 10 anos no Internacional, mas na verdade, conforme o Valdir, são 9 temporadas. 9 temporadas no Internacional. Teve uma temporada que apenas o D'Alessandro começou a temporada com o Inter e foi emprestado ao River Plate. Né? Então, ele jogou apenas um mês naquela temporada. Mas enfim. Mas é um grande jogador e é difícil isso acontecer, né? De ter jogadores hoje é difícil um clube segurar um jogador tanto tempo, né? Tanto tempo. Ou não apareceu proposta, ou ele não quis sair, o clube bancou. Na época ele estava bem, ele não quis sair, né? Ele não quis sair, né? Enraizado. É o tipo de jogador que eu não entendi também como que ele foi pouco convocado, quase não foi convocado. Poucas vezes para a seleção argentina. E é um jogador que eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado pela seleção argentina. E não é dizer, tinha uns jogadores... Eu acho que é o tipo do jogador que poderia ter passado pela seleção argentina. Aí tem aquelas coisas que, de repente... Quem estava no comando... ou alguém diz, ele não convoca esse porque eu não vou, não tem... Alguma coisa houve. Assim como eu achei que eles poderiam ter levado esse ano o Kahneman. Apesar do próprio Evert dizer que o Kahneman só bate e só dá pontapé, eu acho que não, ele joga um pouquinho, é o tipo do jogador argentino. Então, são coisas assim que tu muitas vezes não entende. Nós daqui não entendemos. Não, mas quem está dirigindo, acontece. E complementando então as informações da dupla Grenal, o Grêmio empatando ontem com a Chapecoense 1-1, o Grêmio jogando com uma equipe reserva, o Grêmio priorizando o grande jogo da próxima quarta, 9h45, Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. O Grêmio com a sua equipe reserva saiu na frente ontem com um gol do PP, logo a 3 minutos. Nos 16 minutos do segundo tempo, a Chapecoense empatou o jogo. E o Paulo Vitor, um dos grandes destaques, Valdir, do Grêmio, segurando o ponto do Grêmio, o Grêmio se mantendo na ponta de cima da tabela, até porque se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, faltando, claro, aquele jogo Bahia Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional estariam na fase de grupos da Libertadores. Eu sempre digo, tu falou Paulo Vitor, um goleiro bom é esse, aquele que faz, além de boas defesas, de vez em quando tem que fazer alguns milagres também. Tem que dar conta do recado aí. Para o goleiro é muito difícil acontecer isso, porque ele está muito tempo parado, ele joga muito pouco. Né? Ele estava jogando pelo aspirante, sub-23. Né? Ele jogou alguns jogos, que o Graça estava jogando, até porque o Graça pediu, porque termina o contrato o Graça agora no fim do ano, e aí eu acho que, quase com certeza, que ele deve estar terminando a passagem dele pelo Grêmio, o Bruno Graça, né? Então, mas a classificação do brasileiro, então, falando rapidamente, Valdir, vamos falar só os 4 melhores? Os 6 melhores. Os 6 melhores. No momento, após 16 rodadas, o Flamengo tem 34. Está bem o Flamengo. Muito bem a equipe do Flamengo. O Flamengo goleando ontem com os titulares ao Sport. O São Paulo 32, o Internacional 29, o Grêmio 27, os 4 melhores. Tu vê o São Paulo, que era um forte candidato ao rebaixamento, né?
quem diria? O quinto lugar, o Atlético Mineiro, com jogo a menos. O Galo enfrenta o Bahia na Bahia hoje, tem 26. Em sexto lugar, com 26 pontos, o Palmeiras. Essas equipes que estariam hoje na próxima Taça Libertadores. Falando da Série B do Brasileiro, conforme o Valdir já comentou, o Brasil de Pelotas perdeu para o Guarani lá em Campinas 2-1. O Juventude levou 3-0 do Fortaleza em casa. O Brasil na zona de rebaixamento, o 18º, o Juventude o 13º. E na Série C, o Ipiranga fez 3-0 no Cuiabá. O Ipiranga, o 8º colocado do seu grupo, se mantendo dentro da fase, se mantendo dentro da Série C, fugindo do rebaixamento. E no futebol gaúcho, na terceirona, o São Borja fez 3-0 no Rio Grande. O São Borja classificado ao lado do Farroupilha para a divisão de acesso. E o futebol brasileiro agora vai ter os treinadores retrô, né? Voltou. Tá voltando o Filipão, tá voltando o Luxemburgo, o Santos voltou lá e tá muito bem, 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias, o Adilson, o Batista, né, no Atlético, no América. No América, inclusive o América vencendo o Santos na Vila Belmiro ontem. 1-0 ontem, né? Havia vencido o Internacional, então isso é bom. Mas eu quero saber da Copa Vianney Carlet. Vamos falar amanhã que o nosso amigo está falando paz e amor. Já está dizendo que nós temos que ir embora. Ele já está falando paz e amor. Então vamos agradecer ao Gilson, né, Gilson? E tu é sempre nosso convidado, sempre estiver aí. E vamos divulgar esse teu trabalho aí. Espero que tu... Eu sou querido, dizer onde está disponível, né? A venda. Ele está disponível na Fevale, nas 2 livrarias também, lá em vários pontos, no Bourbon, no shopping. E São Leopoldo, 2 Irmãos, Morroit, nas livrarias também. Campo Bom também, na livraria Prisma. E são vários locais, inclusive na Conlines, na Churrascaria Primavera também tem disponível. Tu tens um telefone interessante. Telefone de contato, Gilson? Sim, é 996230026. Na contracapa tem aqui os incentivos dos clubes aqui da nossa região, né? Tá aqui, ó, ele tá passando, tem Grêmio Internacional, Igrejinha, Lomba Grandense, Novo Hamburgo, Aimoré, Estância Velha, São José, Flor da Rosa. E aí eu vou esquecer, você adquire o livro, você vai ter tudo para você poder deliciar. É o tipo de livro que você que é esportista não pode faltar na sua biblioteca. Eu recomendo aí o Futebol de Novo Hamburgo e Outras Histórias, 1990 a 1942. 1900 a 1942, do Gilson Romano Larkin. Dizendo isso, estamos agradecendo a sintonia de todos e deixando o convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Uma boa noite.